pergunta que eu recebi lá no Instagram foi a Tassiana que falou o seguinte: professor, eu gostaria de mais esclarecimentos quanto ao fato de, no materialismo histórico e na aprendizagem flexível, as concepções, ação docente e as metodologias serem opostas. Então, a Tassiana, ela traz aí dois elementos, o materialismo histórico de um lado e a aprendizagem flexível de outra. E realmente ela trouxe um apontamento muito correto. São concepções que são opostas, né? E aí, o que seria esse materialismo histórico? Esse materialismo histórico dialético é a mesma coisa, certo? Quem ainda tem dúvida se materialismo histórico é diferente de materialismo histórico dialético, é a mesma coisa. O que seria esse materialismo histórico? É uma metodologia, é um método de análise da realidade. E esse método, ele vai olhar com um olhar para a realidade, vai olhar aquilo que é material, aquilo que é concreto. E dessa forma, vai avaliar tudo aquilo que acontece na realidade, todas as suas implicações, os elementos reais, os elementos do concreto, e não apenas no pensamento não. É realmente aquilo que existe nessa nossa vida real. Então, a partir do materialismo, que é histórico, porque ele busca toda a história para fundamentar as suas ações, ele olha para trás, né? Ele olha todas as gerações passadas, ele olha realmente a linha cronológica do tempo para fazer essa análise. E é dialético porque está sempre em movimento, existe sempre um fluxo. E esse fluxo, gente, que está em movimento, ele não é apenas com convergências, com ideias semelhantes. Não, são com ideias que divergem, ideias diferentes, ideias contraditórias, tendo questionamento, tendo novas problematizações. Então, no materialismo histórico dialético, nós temos todo esse processo que está em movimento, que olha a história como um todo e também traz a dialética, né? Esse movimento, essa fluidez, essa concatenação de ideias, como se fosse uma teia de aranha, como se fosse uma espiral. Diferente disso, nós temos o aprendizagem flexível, que é uma outra concepção, é uma concepção oposta ao materialismo histórico dialético, e ela vai buscar o quê? Trazer o presentismo e o pragmatismo. Essas dimensões presentistas e pragmatistas, elas são características dessa flexibilização, né, dessa flexibilidade da educação. Por quê? Por que é presentista? Porque ela está sempre focada no presente, ela dispensa, ela nega a história, diferente, né, do materialismo histórico dialético que eu acabei de falar. Então, ela olha sempre o presente, ela não pensa no passado, ela não pensa no futuro, é sempre o aqui e o agora. E também pragmatista, né, porque sempre está voltado para a prática, dispensa a teoria, nega essa teorização, então está sempre voltado para a prática, né, para aquilo que é sensível, aquilo que é experimental. Então nós temos uma aprendizagem que ela é flexibilizada. Por que é flexibilizada? Porque alguém flexibiliza essa educação. E quem faz essa flexibilização é o mercado, é o capital, que sempre está buscando trazer uma educação que ela seja pragmatista, ou seja, ela seja utilitarista, ela é focada para a utilidade, ela é focada justamente no fazer, né? E não no pensar. Então se forma mão de obra barata, se forma operário, se forma funcionário, para que apenas possa aí trabalhar como mão de obra nesse mercado, nesse capital. Então é totalmente diferente da concepção materialista histórica dialética, que é uma concepção que vai buscar ver o homem no total, nas suas dimensões humanas, nas suas dimensões intelectuais, físicas, tecnológicas. Então o materialismo histórico dialético, ele enxerga um mundo sobre uma realidade que está em movimento, buscando, claro, autonomia, emancipação, enquanto a aprendizagem flexível, ela sempre está buscando formar um funcionário, uma mão de obra, uma pessoa que seja formada de uma forma unilateral, ou seja, em uma única mão, uma única via, formada, em vez de ser formado no total, é formado só um pedaço. E esse pedaço interessa somente aí ao mercado de trabalho.